Pessoal, não estava nos meus planos fazer um vídeo hoje aqui na noite do dia 16 de maio, mas acontece que poucos minutos atrás eu vi a notícia de que o deputado federal Deltan Dallagnol perdeu o seu mandato. Eu nem sabia que ele estava sendo processado pelo TSE nesse sentido aí, mas na noite de hoje o Tribunal Superior Eleitoral então decidiu pela anulação da candidatura do Deltan Dallagnol, ou seja, ele não teve o mandato dele cassado, né? Ele não sofreu ali um processo de cassação de mandato que resultaria na inelegibilidade dele pelos próximos 8 anos. Não, o que o TSE fez foi justamente anular a eleição dele, a candidatura do Deltan Dallagnol, na verdade, né? A candidatura dele foi indeferida pelo TSE, por assim dizer, o que implica naturalmente na extinção do mandato do Deltan Dallagnol. Ele deixa imediatamente de ser deputado federal. Lembrando que ele foi o deputado mais votado pelo estado do Paraná, mais de 300 mil votos, e teve agora então o seu mandato perdido, deixa de ser deputado federal. Os votos dele vão para o partido, vão provavelmente eleger alguém no lugar dele aí, mas então ele perde o seu mandato imediatamente por decisão do TSE. Motivado pelo quê? O que levou a esse julgamento com essa consequente decisão aí com efeitos tão drásticos? Estamos falando do deputado mais votado de um estado brasileiro, né? O que levou a isso? Bem, foi um processo aí, um pedido iniciado por uma federação formada, adivinhe por quem? Pelo PT, pelo PCdoB e pelo PV. Olha que coisa, o PT está por trás dessa história. Então, esses partidos acionaram o TSE alegando que o Deltan Dallagnol havia pedido exoneração do cargo dele de procurador federal, porque ele ficou famoso como procurador lá da Lava Jato, mas então ele teria pedido exoneração do seu cargo para fugir de condenações administrativas em processos que ele estava ali respondendo junto ao serviço público, ao funcionalismo público, enfim. Então, caso ele fosse condenado nesses processos administrativos, ele se tornaria inelegível. Então, o argumento aí do PT e dos outros partidos junto ao TSE é de que o Deltan Dallagnol saiu do seu cargo, pediu exoneração para não ser penalizado dessa forma e poder então concorrer às eleições, e isso aí seria uma tática, um esquema aí para que ele pudesse participar das eleições que ocorreram no ano passado, se candidatar a deputado federal. E o TSE acolheu essa acusação e acolheu esses argumentos por unanimidade, não teve nenhum voto favorável ao Deltan Dallagnol. Todos os ministros do Tribunal Superior Eleitoral votaram pela extinção do mandato dele. Então, o registro da candidatura dele foi cassado. Novamente, volto a dizer, ele não perdeu os direitos políticos dele, pode se candidatar novamente, mas o mandato atual dele foi perdido. Claro que ele ainda pode recorrer. A quem? Ao próprio TSE, fazer um recurso ali mesmo nesse tribunal, ou ao STF. Mas agora me diz, você acha que isso vai adiantar alguma coisa? Você acha que vai mudar alguma coisa ele recorrer ao próprio TSE, que votou por unanimidade pela extinção, pela cassação do registro do mandato dele, pela extinção do mandato que ele está exercendo até o momento, estava até o momento, uma vez que ele já deixou de ser deputado? Você acha que o TSE vai fazer alguma coisa? Você acha que o STF vai fazer alguma coisa para reverter esse quadro? É evidente que não. Acredito que ele nem vai recorrer no final das contas, porque não vale a pena, não faz sentido algum, a coisa não vai mudar. E essa história é toda ela um grande absurdo. É uma cortina de fumaça, um pastel de vento que não tem fundamento algum, não existe nada aí que seja crítico o suficiente para você justificar, cassar o registro da candidatura ainda de um deputado que foi eleito com uma quantidade enorme de votos, volto a dizer, o cara mais votado lá para deputado federal no Paraná. Então, isso não é uma agressão à democracia, você extinguir o mandato de um deputado tão bem votado por uma questão extremamente trivial, não significa que ele ia ser condenado nos processos, não dá sequer para provar que o cara saiu do cargo dele para fugir de uma condenação. Isso é puramente especulativo. Não tem ali a fumaça da boa justiça, né? O fumus bonus iuris, alguma coisa
parecida assim que o pessoal costuma utilizar esse jargão aí. Então é uma coisa claramente absurda e desproporcional, uma pena muito grande para uma coisa completamente trivial e que não tem assim nem muito critério, nem muito fundamento. E o que isso representa no final das contas? Não representa a justiça, não representa a lisura do processo eleitoral, defesa da democracia, muito pelo contrário, isso aí depõe contra tudo isso, depõe contra a justiça estatal, o funcionamento da justiça do Estado, depõe contra a democracia no Brasil, contra a lisura do processo democrático como um todo, porque isso aí claramente demonstra que se você é de um lado do espectro político, tudo joga contra você, enfim, não demonstra nada disso. Isso demonstra apenas o fato de que quem está no poder agora, não apenas o PT, não estou falando apenas do PT, mas do Estado como um todo, né, o Deep State, o Estado profundo, esse pessoal que governa o país de fato, que estão envolvidos aí em todas as instituições estatais, aquelas que tomam decisões de fato, que impactam na vida de todo mundo, esse pessoal está com sede de vingança, está com sangue nos olhos para se vingar de todos aqueles que de alguma forma bateram contra o sistema. Estamos vendo isso acontecendo com o Bolsonaro também, vamos ver com mais um monte de gente. Aliás, o Sérgio Moro também tem alguma coisinha aí sendo averiguada pelo TSE, se eu não me engano. Tudo bem que ele é um senador da República, então a coisa é um pouco diferente nesse caso, mas não descarto também a possibilidade dele perder o mandato por conta de alguma trivialidade qualquer. Porque, pare para pensar, deixaram um cara condenado pela justiça, um bandido, que todo mundo sabe que é bandido, que é criminoso, que é corrupto, que foi o líder, é ainda o líder da maior quadrilha desse país que se chama Partido dos Trabalhadores, estou falando, claro, do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, deixaram esse cara concorrer às eleições, concorrer à presidência da República, deixaram o cara ser eleito, um corrupto, um cara que ficou preso, um bandido contumaz, um cara desses deixaram ele voltar à presidência da República por pura conveniência política. Muito melhor ter ele do que qualquer outro cara lá para esse pessoal do Estado profundo aí. Então passaram por cima de todas as evidências, de todas as toneladas de provas que haviam contra o Lula, do fato dele ter sido condenado pela primeira instância, pelo Sérgio Moro, mas também ter sido condenado nas instâncias superiores, passaram por cima de tudo isso e fizeram a coisa da forma mais favorável para que ele de fato pudesse se candidatar à presidência da República. Veja só, o STF não apenas soltou o Lula, não apenas aí declarou que ele é inocente, porque isso não seria suficiente para que ele pudesse se candidatar aí em decorrência das normas relativas à lei da ficha limpa, uma vez que um indivíduo é condenado por um tribunal colegiado, coisa que aconteceu com o Lula, ele se torna inelegível. Então, mesmo que o STF declarasse o Lula inocente, ele não poderia concorrer. Então, o que o STF fez? Foi lá e anulou o processo como um todo. Então, nenhuma das condenações era mais válida. Fizeram isso apenas para o Lula poder se candidatar, utilizaram-se de um subterfúgio completamente arbitrário, que não faz o menor sentido, a questão lá do fato de que o processo tinha que ter sido feito na Justiça de Brasília e não em Curitiba, usaram isso aí, que nunca foi problema em nenhuma outra instância da Justiça, mas o STF se valeu desse fundamento aí, desse suposto fundamento, para garantir que o Lula pudesse então concorrer, atendendo aí as regras da lei da ficha limpa, né? Então fizeram esse esforço todo para permitir que um bandido, um corrupto, um criminoso se candidatasse ao cargo maior do Poder Executivo. Agora pegam um sujeito que não deve nada para a justiça, que é o Deltan Dallagnol aí, criam um argumento qualquer extremamente falacioso, extremamente vazio, para tirar o mandato desse cara aí, que foi o mais votado no estado do Paraná, violando totalmente princípios democráticos, uma coisa assim completamente descabida, completamente arbitrária. Isso demonstra apenas que esse pessoal que fez tudo o que era possível para colocar o Lula no poder, vai fazer tudo o que é possível também para punir aqueles que foram contra o Lula, contra o PT e contra esse establishment, contra esse sistema, esse Estado profundo aí. Todos os que se posicionaram a favor da Lava Jato, que contribuíram com ela de alguma forma, serão punidos em algum momento e não vai demorar muito por essa gentalha que voltou ao poder e todos os que estavam no poder e que se sentiram muito à vontade com o retorno do Lula para essa história. Deltan Dallagnol perdeu o seu mandato então, outros vão ser duramente penalizados, o Bolsonaro provavelmente vai acabar atrás das grades, não tenha dúvidas disso.
nem que seja por conta de cartão de vacina, uma coisa completamente estúpida, completamente arbitrária também, mas eles estão aí para se vingar das pessoas que foram contra eles, estão usando a máquina estatal exclusivamente para isso. Uma vergonha o que aconteceu com Deltan Dallagnol, um absurdo total, mas o Estado tem poder para fazer isso, para punir as pessoas, especialmente o TSE, que é quem controla quem vai ser eleito, quem vai se candidatar ou não, né? E pense só, quem é o presidente do TSE atualmente, o Alexandre de Moraes? O que você esperaria de um tribunal desses aí em relação a um julgamento do Deltan Dallagnol ou qualquer coisa do tipo que o valha? Apenas que a coisa terminasse como terminou, com a perda do mandato dele de forma definitiva, com ele podendo apenas recorrer ao próprio TSE e ao STF, que, bem, todos nós sabemos onde isso vai dar. Inclusive, o Alexandre de Moraes está mexendo os pauzinhos aí para colocar mais 2 nomes dele no TSE, para que lá em 2024, no ano que vem, quando ele sair da presidência do TSE, ele ainda continue manipulando tudo por baixo dos panos. Vou fazer um vídeo aqui em breve no canal tratando desse tema aí. Então podemos esperar chumbo grosso pela frente. Outros caras aí vão perder o mandato também por questão de vingança, por represália, porque quem chegou no poder agora, quem está no poder, vai fazer de tudo para destruir os seus oponentes, para se vingar daqueles que agiram contra o Estado no passado, né? É uma vergonha que isso aconteça, mas é difícil dizer que nós já não esperávamos. Na verdade, já estava tudo meio que planejado, meio que descaradamente pintado aí pelas circunstâncias. Com o retorno do Lula ao poder, a coisa ficaria muito mais agressiva nesse sentido. Muito mais gente que lutou contra a corrupção no país, lutou contra a esquerda, lutou contra esse sistema, muito mais gente aí vai sofrer nessa história agora. Eu não gosto do Deltan Dallagnol, acho um cara progressista, não acho um sujeito de direita, não gosto muito das ideias políticas dele, mas não significa que eu não tenha achado isso um absurdo e principalmente que isso aí não signifique, não simbolize um sinal do que está por vir, da vingança, da perseguição política que vai acontecer no Brasil a partir de agora. Isso aí foi apenas o início. Foi o estopim de um movimento que será visto nos próximos meses, não tenha dúvidas disso. Fica aí o recado, fica aí uma consideração para todos aqueles que ainda acreditam na democracia, acreditam no processo eleitoral, acreditam na lisura de todo esse teatro. Quem decide, no final das contas, vencedores e perdedores, não são os votos, não são os eleitores, são aqueles que julgam e que concedem a licença para que as pessoas se candidatem e assumam os cargos para os quais elas foram eleitas, né? No caso, estamos falando do próprio TSE, que é quem decide, no final das contas, como as coisas vão funcionar. E aí, você ainda acredita nessa história, nessa falácia, nessa fábula da separação dos 3 poderes para garantir um Estado democrático de direito?